Então, vamos dar início à nossa aula de Química Fundamental. Continuamos, então, no tópico de ligações interatômicas, na nossa aula 6, e essa é a quarta parte dessa aula. Então, até o momento, a gente já conversou um pouco sobre a ligação iônica, estamos conversando sobre as teorias de ligação covalente. Até o momento, a gente já viu estrutura de Lewis, já vimos geometria, arranjo geométrico, e aí na aula de hoje a gente vai entrar um pouquinho em outras teorias de ligação. E aí dentro dessas teorias de ligação a gente entra em teoria do orbital molecular para a gente conseguir chegar então na nossa ligação metálica. Na aula de hoje nós vamos focar na superposição orbitalar. Na teoria que se baseia na superposição de orbitais para a formação de ligação química. E na próxima aula a gente entra na teoria do orbital molecular. Bom, vamos começar com a teoria de ligação de valência. A teoria de ligação de valência, ela tem algumas fundamentações que nós vamos conversar sobre elas antes de a gente começar a fazer essa superposição orbitalar, ok? Segundo a teoria de ligação de valência, os pares de elétrons que são os ligantes, ou seja, aqueles pares de elétrons que são compartilhados entre dois átomos para formar a ligação covalente, eles se concentram na região entre os átomos, internuclear. Isso não é muito diferente da teoria que a gente viu até o momento de compartilhamento de pares de elétrons para a formação de estrutura de Lewis, né? De fato, os pares se encontram compartilhado entre os meus átomos, na região internuclear. E os pares de elétrons que são não ligantes, eles ficam em regiões específicas no espaço, né? Então, vamos ver mais ou menos como que a teoria do orbital, a teoria de ligação de valência considera. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que a gente tem, com o seu orbital 1s. Esse orbital 1s tem característica esférica, a gente já conversou sobre isso, e ao se aproximar um átomo do outro, ocorre uma superposição desses orbitais, uma superposição frontal. Essa superposição frontal, ela é bastante efetiva. E essa superposição efetiva forma, então, minha ligação química. Então, um orbital penetra dentro do outro, e aí, então, eu vou ter a formação da ligação covalente. Aqui eu vejo a superposição de um orbital 1s, por exemplo, do átomo de hidrogênio, com uma superposição de um orbital p, por um exemplo, do átomo de cloro, para formar, então, meu cloreto de hidrogênio. E aqui eu vejo uma superposição orbitalar frontal de dois orbitais p's, quando uma molécula de Cl2 ela é formada. Essa teoria, ela se baseia, então, na mistura de orbitais, né? Uma vez que um orbital penetra dentro do outro, há uma mistura desses orbitais. A superposição desses orbitais, ou seja, a sobreposição, permite, então, que esses dois elétrons de espinhos opostos compartilhem espaço entre os núcleos, formando uma ligação covalente. Aqui, gente, não tem nada de diferente do que a gente já viu, né? A gente sabe que num orbital atômico, a gente precisa de ter spins contrários para que esses elétrons se encontrem nesse mesmo orbital. Isso parte do pressuposto da resolução da equação do Schrödinger, que o mesmo elétron ele não pode ter os 4 números quânticos idênticos, ponto, né? Porque não pode ter os quatro números quânticos idênticos. Então, para isso, dentro de um mesmo orbital, o número quântico de spin tem que ter orientação contrária. Isso aqui não é novidade para a gente, né? Então, uma vez que superpõe o orbital, a presença de dois elétrons precisa ter spins opostos. Bem, mas aí até então a teoria de ligação de valência fala somente isso, né? Que a ligação ocorre com a sobreposição de orbitais. Mas como que a gente vai relacionar com a geometria molecular? Como que a gente faz essa correlação? Vale lembrar que a
a teoria de Lewis, né, aquela que a gente faz de compartilhamento de elétrons para estruturas de Lewis e para achar a geometria, não parte do pressuposto de orbital, né? Simplesmente é uma combinação pura de elétrons. E aí, aquele modelo que a gente faz a geometria com o maior espaçamento de elétrons ao redor do meu átomo, também não fala como que os orbitais atômicos se transformam, como que ficam esses orbitais após a ligação. Então, tanto a teoria de ligação de valência como a teoria do orbital molecular discute a formação de ligação através de orbitais, ok? Os orbitais atômicos de um átomo, que são formados através do átomo, né? Ou seja, o hidrogênio vem com um orbital 1s, né? E geralmente o do átomo central, ele vai misturar, ele vai combinar para formar, então, o que eu chamo de orbitais híbridos. Isso é a teoria de ligação de valência. A ligação de valência fala que quando eu formo uma ligação química, por exemplo, quando eu formo um H2, eu já não tenho mais orbitais atômicos. Orbitais atômicos são para átomos e orbitais hibridizados são para moléculas. Então, há uma mudança aí na visão da ligação. Anteriormente, era uma combinação de orbitais e uma combinação de elétrons, sem entrar na questão dos orbitais. Já na teoria de ligação de valência, não. Agora a gente aborda a formação de novos orbitais. E esses orbitais, segundo a TLV, são orbitais híbridos. Então, a gente pode dizer que a hibridização é um processo de mistura de orbitais atômicos, ok? Nós vamos começar a ver agora como que ocorre essa hibridização. A gente vai começar com uma molécula muito simples de BF2. Oi. Deixa eu te perguntar, a hibridização Diga. seria esse processo de mistura, mas quando eu tenho, por exemplo, o carbono que é citado, e a gente tem a formação daqueles 3 tipos de ligação, o que a gente tem ali? Hibridização. Esse modelo de excitação, que a gente vai ver aqui agora, onde, por exemplo, eu tenho a distribuição eletrônica do carbono. Ele não tem elétrons sozinhos em orbitais para compartilhar com os átomos. A gente precisa excitá-los. Essa é a ideia da hibridização, tá? Entendi. Então essa mistura não quer dizer que seja só para uma ligação, mas ela também pode ocorrer no próprio átomo. Entendi. Sim, sim. A teoria estava falando isso lá no slide anterior. Ela parte do pressuposto que o átomo central vai hibridizar os seus orbitais para formar as ligações, tá? Entendi. Ok. Eu vou mostrar agora passo a passo. A gente vai ver agora a formação de um orbital híbrido sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, que é até chegar na octaédrica que a gente viu na aula passada, tá? Eu vou mostrar como que a teoria ela aborda isso, ok? Entendi. Obrigado. Nada. A gente vai começar com uma molécula simples de BF2. Essa é uma molécula que eu gosto de dar ela como exemplo, porque quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê que o berílio é um metal alcalino terroso. Ele está lá na segunda família da tabela periódica. E o meu flúor está lá na minha família 17, ou na família 7A. Esse é um exemplo de uma ligação covalente formada por um metal e um ametal. Neste caso, o berílio, ele tem a diferença de eletronegatividade muito próxima em relação ao átomo de flúor. O flúor é um dos átomos mais eletronegativos da tabela periódica, obviamente. Há uma grande diferença de eletronegatividade. Porém, quando a gente olha na tabela periódica ali, o berílio e o flúor, lembra da teoria de ligação iônica e covalente? A ligação iônica fala que é a ligação formada entre átomos de alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. E a ligação covalente são aqueles átomos que têm pequena diferença de eletronegatividade ou afinidades eletrônicas próximas, né? E aí a gente vai ver por que o BF2 faz aí uma ligação do tipo covalente. Vamos lá, vamos começar com a distribuição eletrônica do flúor, né? O flúor está ali na tabela periódica e ele tem o número atômico 9, né? Ele é vizinho ali do meu gás nobre neônio. E aí, quando eu faço a distribuição eletrônica do flúor, eu vejo que eu tenho um S2, 2S2 e 2P5, com 7 elétrons de valência. Esses 7 elétrons de valência estão dispostos ali no meu segundo nível de energia, nos meus orbitais sp. E ali lá no meu orbital P, eu tenho um elétron desemparelhado aqui, que cada átomo de flúor pode compartilhar
com outro átomo para formar uma ligação covalente. Muito bem. Quando eu vejo um átomo de berílio, ele está ali com o número atômico 4, e aí a distribuição dele eletrônica é 1s2, 2s2, 2p0. Né? Porque se ele está no segundo nível de energia, ele tem aquele orbital 2p vazio, né? Quando eu olho para o meu berílio, eu vejo que ele não tem nenhum elétron a ser compartilhado. Uma vez que ele não tem um elétron a ser compartilhado, como que ele vai fazer uma ligação compartilhada, né? Segundo a estrutura de Lewis, a gente não poderia justificá-lo. Mas segundo a teoria de ligação de valência, sim, né? Então a pergunta é, como que vai formar uma ligação se o berílio não tem esse elétron desemparelhado? Porque a gente parte do pressuposto que qualquer átomo que tem ali um elétron a ser compartilhado, ele tem que estar desemparelhado, né? Se ele estiver emparelhado, ele já está ali dentro do orbital de forma estável. Segundo a teoria de ligação de valência, a gente pode facilmente excitar um elétron que está nesse orbital S e passá-lo para o meu orbital P. De fato, a gente vai ter uma energia ali envolvida, a gente já conversa sobre as energias. Porque para eu tirar esse elétron do meu orbital S e passar para o meu orbital P, a gente sabe que tem diferença de energia aqui, né? O orbital S é mais simétrico, o orbital S tem menor energia que o meu orbital P. Porém, eu consigo excitar, eu consigo pegar esse elétron que estava aqui no meu berílio e excitá-lo para o meu orbital P. Quando eu excito o meu elétron para o meu orbital 2p, agora eu tenho dois elétrons desemparelhados passíveis de compartilhar elétron com o meu flúor e formar a minha ligação, que eu chamo de ligação covalente. Porém, quando a gente pensa em energia, agora a gente vai conversar sobre energia de orbital, a gente tem que conversar que aqui eu teria uma superposição de um orbital S com um orbital P de um flúor. E aí, este elétron iria compartilhar com outro flúor que também tem um orbital P. Então, seria um compartilhamento de um orbital S com um orbital P. E um compartilhamento de um orbital P com outro orbital P do flúor. Aqui sempre falando dos meus ligantes do flúor. Energeticamente falando, isso seria uma ligação química de energia distinta, porque o orbital S tem uma energia e o orbital P tem outra energia. Então, segundo a teoria de ligação de valência, e a gente sabe que essas ligações são idênticas, né, gente? Uma ligação berílio-flúor e uma ligação berílio-flúor, ela não pode ter diferença, porque ela tem que ser energeticamente igual para que se forme dentro do átomo. Segundo a teoria de ligação de valência, a gente teria que hibridizar os orbitais para que eles se tornem orbitais idênticos. E como que isso funciona? A gente tem que sempre partir do pressuposto que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. Eu tenho que o número de orbitais atômicos envolvidos na ligação necessariamente tem que ser igual ao número de orbitais hibridizados. O que isso quer dizer? Quantos orbitais estão envolvidos nessa ligação? Eu tenho aqui um orbital S e tenho um orbital P, que tem elétrons desemparelhados a serem hibridizados. Então, eu tenho um orbital que vem lá do meu átomo de berílio, um orbital S do berílio e um orbital P. Então, eu tenho dois orbitais atômicos. Se eu tenho dois orbitais atômicos, eu vou formar, então, dois orbitais hibridizados. E o nome dele, gente, leva o número de orbitais que estão envolvidos nessa hibridização. Aqui eu tenho um orbital S e aqui eu tenho um orbital P, formando, então, um orbital SP, ok? Como eu tenho dois orbitais atômicos, eu vou formar dois orbitais hibridizados SP. Agora, como que nós vamos, então, formar esses orbitais? Basicamente, agora eu vou só juntá-los. No próximo slide, eu vejo como que eles estão formados, ok? Eu tenho, então, que eu tenho meu berílio excitado, a gente acabou de ver que ele fica na forma de 2s e 2p. Aqui está errado, hein? Quando eu faço a distribuição eletrônica do berílio excitado, ele fica 1s2, 2s1, 2p1. Essa é a configuração eletrônica para o berílio excitado. Quando eu tenho ele excitado, então eu vou combinar este orbital com este orbital, orbital S com orbital P, para formar um orbital de energia idêntica SP. Então, quando eu misturar, então, eu vou ter ele hibridizado. Um S não vai misturar, porque ele não está envolvido na sua ligação química.
Eu vou misturar, então, meu orbital sp, formando um orbital hibridizado sp. Agora, estes dois elétrons que estão aqui a ser compartilhado, eles estão ocupando orbitais de mesma energia. Estes orbitais não são chamados mais de orbitais atômicos, ok? São chamados agora de orbitais hibridizados. Orbitais hibridizados. Por que hibridizados? Porque eles foram misturados, tá? E aí você pode me perguntar, Raquel, mas e a energia envolvida para excitar este elétron que estava no orbital 2s para o sp? Não se preocupem, porque a energia liberada para formar uma ligação química, ela mais do que compensa a energia para excitar um elétron. Pensem que quando eu estou dentro de um orbital, dentro de um átomo, eu tenho lá um S, o 2s e o 2p, eles têm energia muito próximas. Simplesmente essa energia de excitação é uma energia muito pequena quando comparada à formação, à estabilização que o meu átomo tem quando forma uma ligação química. Muito bem, então agora eu sei que a formação de um orbital do tipo sp está envolvido, então, na mistura de um orbital s com um orbital p. Como que isso funciona? Quando eu tenho um orbital s, eu tenho um orbital esférico, isso vocês já sabem, lá concêntrico ali lá com o núcleo. E eu tenho um orbital atômico p, que é formado por halteres, que quando misturado, gente, toda vez que eu misturo uma onda, né, quando eu tenho uma superposição de uma função de onda, eu tenho uma superposição positiva, ou seja, construtiva, e uma destrutiva. Lembram disso? Lá nas primeiras aulas, quando a gente estava conversando sobre função de onda, a gente conversava sobre isso. Toda vez que eu misturo duas funções de onda, eu posso ter a superposição positiva, ou seja, construtiva, e a destrutiva. Aqui é a mesma coisa. Quando eu vou misturar, quando eu vou superpor esse orbital S com esse orbital P, eu vou formar um orbital que a gente vai chamar de orbital híbrido SP dessas duas maneiras. Um lóbulo vai ter uma grande região de alta probabilidade de encontrar um elétron e uma região que a gente chama ela de destrutiva, ou seja, a gente tem uma parte de um orbital que não vai ter probabilidade de encontrar um elétron. De uma forma geral, a gente pode somar esses dois orbitais hibridizados e formar aqui, porque pense que isso aqui é o núcleo do meu átomo, ok? Como se fosse o de berílio. Como aqui não tem uma região de probabilidade de encontrar elétron e aqui não tem uma região de probabilidade de encontrar elétron, quando a gente superpõe isso, fica dessa maneira. Esses dois orbitais, sim, ele tem energia idêntica. Energia de um orbital hibridizado sp. Aqui eu não tenho uma energia idêntica. Aqui eu tenho um orbital S e aqui eu tenho um orbital P. A gente representa, então, o orbital hibridizado dessa maneira. Então, eu falo que um orbital sp tem essa simetria. Essa simetria que a gente chama de simetria linear, né? A gente já viu que toda vez que eu tiver duas regiões no espaço ocupadas por elétrons ou por átomos, elas vão ficar o mais distante possível de 180 graus. No geral, toda vez que eu tiver uma hibridização sp, a minha geometria vai ser linear. Ou seja, aqui, eu acho que eu até coloquei a imagem. Quando eu for ligar com o meu átomo de flúor, deixa eu apagar aqui, gente. Quando eu for ligar com o meu átomo de flúor, essa superposição vai ser idêntica. Deixa eu voltar minha canetinha, só um minuto. Se eu tivesse superposição, vai ocorrer da seguinte maneira. O meu átomo de flúor vem com meus orbitais, com meu elétron no meu orbital P ali, que a gente já viu que ele tem um elétron não emparelhado ali no meu orbital P, que vai compartilhar com um elétron que está no meu orbital SP, formando uma ligação ali no meu orbital SP. Da mesma maneira, do outro lado, eu venho com o meu orbital P, com um elétron não compartilhado do flúor, superpondo ali meu orbital sp, formando a minha ligação sp. Então, gente, agora a teoria de ligação de valência, ela considera que os orbitais deixam de ser orbitais atômicos para se transformar em orbitais híbridos. Nós vamos ver todas as geometrias aqui para frente que a gente conseguiu analisar na aula passada. Lembrando que a gente foi de número de coordenação igual a 2, até número de coordenação
igual a 6 lá no meu octaedro. É o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, ok? Então, como a gente já viu a linear ali formando, por exemplo, BF2, vamos subir um degrauzinho vendo os orbitais híbridos sp2. Depois a gente fala de ligação múltiplas, tá, gente? Depois a gente fala de ligação dupla e ligação tripla. Agora vamos concentrar as nossas ideias na combinação dos orbitais. Vamos hibridizá-los um por um e lá na frente a gente considera ligações múltiplas, pares de elétrons não ligantes dentro dos orbitais hibridizados, ok? Quando a gente fala de número de coordenação igual a 3, né, a gente começa com, por exemplo, BF3. O BF3 tem 3 ligações, quando a gente faz lá a estrutura de Lewis com o flúor, numa geometria trigonal plana. Vamos ver, então, segundo a teoria de ligação de valência, que a gente abrevia como TLV, como que vão ficar os orbitais agora para formar essa ligação BF3. Vamos lá. O flúor, já viu. O flúor tem lá, este é um eletrinho não compartilhado para formar, então, a ligação. Já o boro tem a distribuição eletrônica, lembrando que o boro está ali na tabela periódica com o meu número atômico 5, com a distribuição 1s2, 2s2 e 2p1. Quando a gente faz a distribuição por quadrículas, isso fica 1s2 com 2 elétrons aqui no 1s, 2 elétrons no 2s e 1 elétron aqui no meu orbital p. Quando a gente olha para o boro, fica parecendo que somente um elétron pode compartilhar ali com o meu átomo de flúor. Eu preciso ter 3 elétrons, porque aqui ele faz 3 ligações químicas, 3 elétrons não compartilhados. Então, para isso, a gente já viu que a gente precisa excitar este elétron ali para o meu orbital P, para que eu tenha 3 elétrons não compartilhados. Vamos lá. Vamos excitar, então. E aí, uma vez que eu excito um elétron do meu orbital 2s, ele vai para o meu orbital P. Então, 2s, olha, tá faltando um aqui, gente. Será que ele vai aparecer? Não sei. Toda vez que eu excitar esse elétron, ele vai deixar de estar emparelhado aqui no 2s e vai ficar desemparelhado lá no 2p. Excitado, agora eu tenho 3 possibilidades de ligação. Mas, se os orbitais atômicos estivessem envolvidos na ligação, mais uma vez, eu teria uma ligação S e P aqui e uma ligação PP-PP. A energia seria distinta. Então, a gente precisa combiná-los, a gente precisa hibridizá-los para que eu tenha energia idêntica. Então, vamos hibridizar os orbitais. Lembrando que o número de orbitais atômicos é igual ao número de orbitais hibridizados. Então, eu tenho um orbital atômico S e 2 orbitais atômicos P. Ou seja, eu tenho 3 orbitais atômicos. Se eu tenho 3 orbitais atômicos, necessariamente eu vou ter 3 orbitais hibridizados. Lembrando que eu estou hibridizando um orbital S e 2 orbitais P, ok? Formando, então, meus orbitais hibridizados sp2, segundo a teoria de ligação de valência. Então, vamos ver, então. Eu tenho, então, o meu boro excitado, ele está excitado lá com meus 3 elétrons no meu subnível 2, sendo um elétron no orbital 2s e 2 elétrons no meu orbital p. E aí, agora, aqui não é excitado, aqui é hibridizado. Quando ele estiver hibridizado, nossa, isso aqui está tudo errado, hein? Aqui é 2s1. Apaga isso aqui, né, gente? Ó, vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou ter 3 elétrons hibridizados no meu 3 orbitais hibridizados no meu orbital sp2, com um elétron cada um. Então, ficaria assim. O boro fica 1s2, ele vai ficar 3 elétrons, segundo nível de energia,
com orbitais hibridizados sp2 com 3 elétrons ali nos meus orbitais hibridizados sp2. Observem que eu tenho ainda um orbital Pzinho que ele não foi hibridizado. Se ele não foi hibridizado, gente, se ele não está envolvido na formação da ligação química, ele continua na forma de um orbital atômico, ok? A gente só considera a hibridização, a gente só considera a mistura dos orbitais, uma vez que esses elétrons estão envolvidos na ligação química. Se eles não estiverem envolvidos na ligação química, ele continua na forma de um orbital atômico. Agora sim, agora eu tenho 3 elétrons desemparelhados, podendo compartilhar cada um elétron do flúor para formar uma ligação química covalente. Essa teoria ela é bastante aceita porque ela justifica muita coisa, né? Toda vez que eu tenho, por exemplo, BF3, e eu coloco para reagir com uma amônia, por exemplo, que tem ali um par de elétrons não compartilhados, eu formo uma ligação química. Eu formo uma ligação química BF3NH3, uma ligação química do tipo covalente. Por quê? Porque eu sei que o meu BF3 ainda tem um orbital P ali vazio, que pode acomodar um par de elétrons do meu orbital ali não ligante da minha amônia. A gente já viu isso na aula passada. Toda vez que eu tenho uma ligação formada por um par de elétrons que vem apenas de um átomo para formar uma ligação, ela é chamada de ligação coordenada. Então, a TLV é uma boa teoria porque ela nos ajuda a elucidar várias questões que são abordadas na ligação química que lá atrás, na minha estrutura de Lewis, eu não conseguia justificar. Muito bem. Então, eu posso dizer... Oi. Esse boro no estado excitado, assim, traduzindo para laboratório, seria, por exemplo, aumentar a temperatura do sistema ou não tem nada a ver? Sim. Ah, beleza. Sim. Uma maneira que a gente tem de excitar elétron é aumentando o grau de agitação das partículas, e isso pode vir pelo aquecimento, tá? Sim. Muito bem. Então, agora a gente já viu a hibridização sp2, mas vamos ver a geometria envolvida na hibridização sp2. Porque lembrem que a gente tem sempre que associar a hibridização com a geometria. Lá atrás, a gente simplesmente organizava a geometria por maior espaço a maior distância entre os átomos. Aqui a gente está justificando pela superposição orbitalar, ok? Vamos lá. Então, eu tenho um orbital S, vindo lá do meu átomo de boro, e tem ali 2 orbitais P. Lembrando que os orbitais P são 3, né? Px, Py e Pz. Porém, nessa ligação química do BF3, eu utilizo 3 orbitais. Ninguém me fez essa pergunta, mas eu vou fazer para vocês. Por que que, então, eu não pego os meus 3 orbitais P's e faço uma ligação química? Por um exemplo, lá tem boro, perdão. 1s2, 2s2, 2p1. Por que que, então, eu não excito todo mundo aqui para o P e aí eu fico com 3 ligações atômicas idênticas? A gente tem que partir do pressuposto que a natureza gasta menos de energia possível, né? Então, uma vez que eu tenho 2 elétrons aqui no S, seria interessante que eu tivesse a quantidade maior de elétrons no S. Tanto é que para formar um orbital hibridizado, eu preciso excitar, eu preciso dar energia. Então, a natureza, muito sabiamente, vai excitar somente um elétron, porque eu ainda vou manter um elétron ali no meu orbital S, mantendo assim a energia do átomo baixa, ok? Então, a excitação ela ocorre por etapas, de modo que eu tenha sempre a menor energia. E a menor energia é a hibridização de um orbital S com 2 orbitais P, formando um sp2. Mais uma vez, toda vez que eu tenho uma combinação orbitalar, essa combinação orbitalar gera uma região de alta probabilidade de encontrar um elétron e uma região de baixa probabilidade de encontrar elétron. E aí eu gero, então, 3 orbitais hibridizados sp2, que a gente anulando a menor parte desse orbital, a gente fica com essa geometria, que é uma geometria de trigonal plano. Trigonal
plano. Então, toda vez que a minha hibridização for do tipo sp2, ela terá, então, um arranjo trigonal plano. Vamos sempre agora tentar associar arranjo, não mais a geometria, ok? Então, 3 espécies sendo hibridizadas do tipo sp2 me gera um arranjo trigonal plano. Bora hibridizar mais um orbital. Vamos começar a hibridizar, então, agora um sp3. Eu peguei aqui um exemplo do carbono, que talvez seja o exemplo mais simples que a gente tem aí, para a gente avaliar uma hibridização do tipo sp3. Deixa eu só... Isso. Muito bem. Vamos subir, então, para número de coordenação igual a 4. A gente fez aí número de coordenação igual a 2, igual a 3. Vamos para o número de coordenação igual a 4. Vamos para a ligação química entre carbono e hidrogênio, do tipo ligação simples, com número de coordenação igual a 4. O hidrogênio é simples, né, gente? Tem um elétron ali desemparelhado, então este um elétron ele está ansioso por compartilhar este elétron para formar uma ligação química para ficar com a configuração química do meu hélio. E aí eu tenho meu carbono. O carbono tem a configuração 1s2, 2s2 e 2p2. Quando a gente olha para a configuração atômica do carbono, a gente vê que eu só tenho 2 elétrons que estão desemparelhados. Então, quando a gente olha para o carbono, dessa maneira, ele não é capaz de fazer 4 ligações químicas idênticas. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Excitar. Excitar este elétron aqui lá para o meu orbital P. Então, vamos excitar o meu átomo de carbono, formando assim o carbono excitado, 2s1 e 2p3. Muito bem, agora sim, eu tenho 4 possibilidades de compartilhamento, mas não idênticas. Para formar 4 possibilidades de compartilhamento idênticas, porque as ligações químicas têm a mesma propriedade, vamos hibridizá-los. Vamos hibridizar os orbitais, então. Lembrando que o número de orbitais atômicos é igual ao número de orbitais hibridizados. Aqui eu tenho, então, um orbital S, perdi a canetinha, um orbital S e 3 orbitais desse, ou seja, 4 orbitais atômicos, gerando, então, 4 orbitais hibridizados. Orbital S e 3 orbitais P. Então, a gente chama isso de sp3. Então, vamos lá. Vamos ver como que vai ficar esses orbitais hibridizados. Eu tenho meu carbono excitado ali na forma de 2s1, 2p3, e agora eu vou hibridizar esses quatro orbitais, chamados então de sp3. Observem, gente, que aqui eu não tenho mais nenhum orbital atômico vazio, né? E como eu estou no meu segundo nível de energia, eu não tenho nenhum orbital vazio. Quando eu estou falando de meu orbital de nível 3, aí sim eu posso ter, né? Se eu tiver o 3s1 e 3p3, eu ainda posso ter meu orbital 3d vazio. Eu ainda tenho possibilidade de expansão. Aqui eu não tenho, né? Por isso que a gente vê que o carbono aqui, ele faz somente 4 ligações, porque ele nenhum orbital aqui a mais para formar uma ligação coordenada, por exemplo, ele tem. Então, o máximo que ele vai assumir são 4 ligações. Eu só queria fazer um adendo que recentemente, assim, tem uns 3 anos mais ou menos, saiu um artigo onde provou que o carbono no estado sólido poderia fazer umas 6 ligações. Em um sólido específico, tá, gente? A temperatura é específica. Observou-se ao redor do átomo de carbono ali 6 ligações, o número de coordenação é igual a 6. Depois, por curiosidade, eu posso compartilhar esse artigo com vocês, que mostra como que a combinação orbitalar pode se desdobrar e aí formar ali 6 ligações. Mas até nas nossas ligações que a gente está vendo, que a teoria de ligação de valência e orbital molecular não justifica. Tá, gente? É uma situação específica, mas só para mostrar que a química tem muitas variações. Muito bem, porque aqui, quando a gente está vendo nossos orbitais atômicos puros e simples, eles hibridizados, eles só podem ter ali 4 orbitais preenchidos. Muito bem. Como que então vai formar a geometria de um sp3? Vamos combinar. Aqui eu tenho um orbital S do meu carbono e tenho 3 orbitais P. Px, Py e Pz.
Uma vez que eles estão misturados, vão formar 4 orbitais hibridizados de maior região de probabilidade de encontrar elétron e menor região de probabilidade de encontrar o elétron. Quando eu desconsidero essas regiões de menor probabilidade e sobreponho todos eles, eu tenho essa geometria que a gente já conhece, que é a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, então, geralmente tem uma hibridização sp3. Ah, Raquel, eu já tinha decorado isso lá da orgânica, né? Quando eu estava lá no terceiro ano, lá no curso técnico, eu já tinha aprendido que o tetraedro era sp3. Aqui eu não quero esse tipo de decoreba, tá, gente? Eu nunca vou perguntar diretamente para vocês assim, uma hibridização do tipo sp3 gera qual arranjo? Não, eu não quero isso de vocês, eu quero isso aqui de vocês. Eu quero que vocês saibam montar essa hibridização. Eu quero que vocês me mostrem como que a hibridização sp3 é formada, ok? Deixa eu só fazer uma adenda aqui. É muito comum a gente ver isso aqui sendo formado. Ó. Depois de carbono hibridizado, a gente coloca assim, ó, distribuição do CH4. Aí a gente considera aqui mais 4 elétrons do meu átomo de hidrogênio. E aí fica uma configuração dessa maneira. Ele ligado, tá, gente? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 do carbono. E aí sim, 4 elétrons vindo vindo dos meus átomos de hidrogênio. Esse aqui, então, é a distribuição da minha molécula, ok? Sempre em relação ao átomo central, que é aquele mais deficiente de elétrons. Muito bem, então a gente já viu o número de coordenação igual a 4, vamos então analisar o número de coordenação igual a 5. Perdão, deixa eu só fazer essa consideração aqui, porque daqui para frente a gente começa a ter a possibilidade de par de elétrons não ligantes, né? A ideia de hibridização ela é também usada para descrever os pares não ligantes. A gente viu lá atrás que a água ela estava num arranjo que a gente chama de arranjo tetraédrico. E esse arranjo tetraédrico me gerou lá uma geometria angular. Porém, eu tenho 2 pares de elétrons. Onde que esses pares de elétrons estão, sendo que a gente misturou os orbitais? A mistura de orbital, ela é feita no átomo central, mas uma vez que é misturado, todos aqueles elétrons que estão ao redor daquele átomo têm que ser considerado. Então, aqui a gente considera que ali na molécula de água, por exemplo, a formação da ligação da água, do oxigênio e hidrogênio, esses pares de elétrons também estarão em orbitais hibridizados. Esses pares de elétrons também estão acomodados em orbitais do tipo sp3. Então, não é somente aqueles envolvidos nas ligações. Por exemplo, o meu o meu átomo de oxigênio, que tem ali 8 elétrons de valência, ele tem a configuração 1s2, 2s2 e 2p4. Essa é a configuração eletrônica do meu oxigênio. Ele tem 2 elétrons no S, me permitam fazer só do meu orbital de valência. 1, 2, 3, 4. Observem que estes 2 pares de elétrons não compartilhados, eles são suficientes para fazer a ligação química com hidrogênio. Não há excitação eletrônica. Porém, não tem como eu misturar somente esses 2 orbitais. Eu preciso misturar todos os orbitais. Então, aqui serão usados esses todos os orbitais, ou seja, 1, 2, 3, 4, um orbital S, mais 3 orbitais P, para formar meus orbitais hibridizados, que a gente já sabe que é sp3. E aí, uma vez hibridizado, vou colocar aqui os meus 4 orbitais, 1, 2, 3, 4, ele já vem com esses pares de elétrons aqui não compartilhados. Olha, ele permanece aqui com esses 2 pares de elétrons não compartilhados. Ó, que beleza. Fiz um a mais, gente, perdão. Ignora aqui, são 4, né? E aí eu tenho, então, 2 elétrons aqui nesses orbitais hibridizados do tipo sp3 para fazer a ligação química com hidrogênio. Esses 2 pares de elétrons aqui são exatamente esses 2 pares de elétrons aqui. Então, eles deixaram de estar no orbital atômico do oxigênio e, então, viraram orbitais hibridizados do tipo sp3, ok? Então, a hibridização do orbital, ela não necessariamente ela ocorre somente com a excitação
eletrônica. Eu mostrei exemplos que eu preciso excitar para que vocês tenham a ideia de como que eu preciso trabalhar nessa excitação. Mas a água é um exemplo de uma formação de uma ligação química sem ter uma excitação. Lembrando, então, que esses pares de elétrons que estão aqui não envolvidos na ligação, eles também vão para os meus orbitais hibridizados. Uma coisa importante, observe que aqui também não tem mais orbital a ser preenchido, né? Ou seja, eu não tenho orbitais vazios, igual eu tinha lá no boro, para formar uma ligação coordenada. Então, os elétrons todos disponíveis são esses que estão aqui, ok? Muito bem. Vamos, então, agora para o nosso número de coordenação igual a 5. Para o meu número de coordenação igual a 5, ó, ficou faltando uma animação ali. Eu vou pegar a molécula de PF5, que talvez seja uma das moléculas mais simples que a gente tem de número de coordenação igual a 5. Vamos lá fazer a distribuição eletrônica do flúor, a gente já fez lá para trás, então a gente já sabe que o flúor tem este um elétron aqui não ligante, capaz de compartilhar lá com o meu átomo de fósforo. Lá no meu átomo de fósforo, eu vejo que eu tenho a configuração eletrônica do neônio, 3s2, 3p3. Lembrando que o fósforo tem número atômico 15, ok? Gente, aqui a gente consegue ver porque facilmente o fósforo prefere fazer 3 ligações químicas. Ele faz 3 ligações químicas porque ele já tem 3 elétrons não compartilhados aqui. Estes 3 elétrons que estão cada um em um orbital, facilmente pode formar uma ligação do tipo pH3, do tipo fosfina, né? Esse é um dos compostos mais utilizados aí na química inorgânica como um ligante. E um par de elétrons não compartilhados. Facilmente a gente vê por que ele se estabiliza mais fácil com 3 ligações, como também é o caso lá do meu nitrogênio. O nitrogênio não expande, então é a única possibilidade que ele tem. Porque ele já tem, né, esses 3 elétrons não compartilhados aqui. Porém, em um ambiente químico favorecido, ou seja, energeticamente favorecido, eu posso excitar esse fósforo. E por que eu posso excitar? Porque ele está no terceiro nível de energia. E aí eu gosto de completar sempre assim, para a gente lembrar que existe esse orbital. Não sei se vocês se lembram que lá na aula de distribuição eletrônica eu falava isso com vocês. Eu gosto de colocar o meu orbital existente não preenchido, porque em um dado momento a gente sempre vai precisar deles. E esse é o dado momento, né? Quando estou formando as ligações químicas. Então, quando eu olho para cá, de fato, não tem como excitar esse elétron S aqui para o meu orbital P, que está todo mundo já preenchido. E eu não vou excitar, gente, para deixar ele compartilhado, não faz sentido. Eu só vou excitar esse elétron se ele ficar desemparelhado para ele ser envolvido numa ligação química. Agora sim, quando eu excito o meu fósforo, este um elétron vai lá para o meu orbital D, ok? Gente, teoricamente, energeticamente falando, o que a gente tem é esse orbital, esse elétron está no S, ele é emparelhado no meu orbital P, porque é de menor energia, mas aí o meu elétron que está no meu orbital P acaba migrando para o D, e aí este elétron vem aqui para o meu orbital P. Energeticamente falando, faz mais sentido, ok? Mas a gente não precisa pensar nisso, a gente só precisa excitá-lo. O caminho que ele vai percorrer, isso é lá na quântica que a gente analisa. Então, este elétron, então, que estava no meu orbital S, foi excitado ali para o meu orbital D. Vamos hibridizá-lo, então, da maneira que a gente sabe. Vamos considerar o número de orbitais. Agora, eu tenho um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P e um orbital do tipo D. Então, eu tenho ao todo 5 orbitais, então eu vou formar 5 orbitais hibridizados do tipo sp3d, ok? Talvez essa seja uma hibridização nova para vocês, mas temos que considerá-la, porque o número de coordenação é igual a 5, utilize hibridizações do tipo sp3d. Muito bem, vamos fazer então, nossa, ficou tudo errado, vamos lá. Vamos fazer então a excitação. Uma vez que eu excito e hibridizo, eu vou formar então orbitais do tipo sp3d. Ao todo são 5 orbitais, os 5 orbitais estão aqui. Agora sim eu ainda posso compartilhar
5 elétrons aqui do meu átomo de flúor, formando, então, o meu PF5. Uma coisa importante, eu ainda tenho 4 orbitais vazios a serem utilizados em uma possível expansão do octeto, uma ligação coordenada e etc. Ok? É por isso que as fosfinas são muito utilizadas na química inorgânica, porque ela tem um par de elétrons, não, quando eu falo a fosfina é essa aqui, tá? Ela tem um par de elétrons não ligantes que ele pode ser facilmente excitado, formando, então, configurações de número de coordenação 5, ok? Muito bem. Essa, então, é a nossa hibridização do tipo sp3d. Formando, então, eu acho que eu não coloquei a figurinha aqui, não coloquei. Formando, então, o nosso arranjo que a gente já conhece dos meus orbitais. Quando a gente hibridiza sp, a gente já viu que a gente tem essa formação. sp3d forma a mesma combinação, porém, de configuração bipirâmide triangular. Toda vez que eu tiver o número de coordenação igual a 5, eu vou ter os orbitais hibridizados do tipo bipirâmide de base triangular ou trigonal. Vamos, então, para o meu número de coordenação SF6. Número de coordenação igual a 6. Número de coordenação igual a 6. No número de coordenação igual a 6, eu vou pegar aqui também uma das moléculas simples que a gente tem, SF6, hexafluoreto de enxofre. Vamos lá. O flúor, eu dei sempre exemplo do flúor ou do hidrogênio, que era mais fácil, tá, gente? Não tem que ficar fazendo distribuições eletrônicas diferentes. Quando eu tenho um átomo de flúor, lá tem um elétron a ser compartilhado, como a gente já conversou. O meu átomo de enxofre, ele tem a configuração química do neônio, eletrônica, né, do neônio, 3s2, 3p4. Olha, 16, não é 17. Ele tem ao todo, então, 16 elétrons, sendo que lá nos meus orbitais de valência eu tenho 3s2, 3p4 e 3d0. Mais uma vez, é fácil a gente ver por que o enxofre faz apenas 2 ligações simples com maior facilidade. Porque ele simplesmente tem ali 2 elétrons não emparelhados que estão ali diretamente envolvidos no compartilhamento de elétrons. Porém, num ambiente favorecido, esse enxofre pode fazer até 6 ligações ali, ó. Para fazer 6 ligações, eu preciso de 6 elétrons não emparelhados. Então, vamos excitar esse elétron do meu orbital P e vamos excitar o meu elétron do meu orbital S. Quando a gente excita esses elétrons, eu fico com 3 elétrons no meu orbital S, 3 elétrons no meu orbital P e 2 elétrons no meu orbital D. Vamos hibridizá-los. Então, eu tenho, olha, apareceu tudo. Eu tenho um orbital S, mais 3 orbitais P, mais 2 orbitais D. Formando, então, 6 elétrons, 6 orbitais hibridizados do tipo sp3d2. Essa é uma nova hibridização, então, sp3d2. Então, toda vez que a gente hibridizar esses 6 orbitais serão nomeados da maneira sp3d2. Agora sim, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons não emparelhados para formar, então, 6 ligações compartilhadas ali com o meu flúor, restando ainda 3 orbitais atômicos ali não hibridizados, 3 orbitais atômicos Ds. Aqui eu também não coloquei, mas a gente sabe lá da aula passada que quando a gente hibridiza esses orbitais, quando a gente mistura esses orbitais, 6 orbitais vão ter a geometria que a gente chama de octaédrica. Muito bem, o que eu espero de vocês? Essas são as nossas possíveis hibridizações, né? De número de coordenação igual a 2, até a número de coordenação igual a 6. Existem números de coordenação maiores do que esses? Sim. Isso a gente vê lá na química inorgânica, tá? Quando a gente estiver falando de compostos de coordenação. Número de coordenação igual a 7, 8, 10, 12, que são as comuns ali nos terras raras. Então, a gente vê todos esses números de coordenações maiores, só que lá na química inorgânica. Até aqui, a gente é limitado à geometria octaédrica. Então, a gente limita a nossa hibridização ali no sp3d2, ok? A gente pode, então, fazer um esquema de resumo,
Mas, por favor, não decorem, porque não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês saibam fazer a hibridização dos orbitais. Mas a gente pode racionalizar da seguinte maneira. Número de coordenação igual a 2 gera um arranjo linear. Número de coordenação igual a 3, segundo a TLV, gera uma geometria, um arranjo trigonal plano. Quando eu tenho número de coordenação igual a 4, eu gero uma geometria, um arranjo tetraédrico. O número de coordenação igual a 5, pirâmide trigonal. Quando eu tenho um número de coordenação igual a 6, octaédrico. Octaédrico. Lembrando que, para gerar um arranjo linear, eu tive que hibridizar dois orbitais, um S e um P. Quando eu formo um trigonal plano, eu utilizei 3 orbitais, um S e 2 orbitais P, formando uma hibridização SP2. Quando eu tenho número de coordenação igual a 4, eu tive que usar um orbital S e 3 orbitais P. Na minha bipirâmide de base trigonal, eu tive que utilizar um S, 3 orbitais P e um orbital D. Lá no meu octaédrico, eu tenho um orbital S sendo hibridizado, 3 orbitais P sendo hibridizados e 2 orbitais D sendo hibridizados. Então, a hibridização justifica a geometria dentro do meu número de coordenação. Lembrando que esses são os nossos arranjos geométricos. E as geometrias, aquelas que a gente viu que são derivadas desses números de coordenação, está dentro desse número de coordenação específico. Por um exemplo, a gente pode ter uma geometria angular dentro de um trigonal plano. Da mesma forma que a gente também pode ter um angular dentro do tetraédrico. Também temos a nossa piramidal, a geometria piramidal, dentro do meu número de coordenação igual a 4. E assim sucessivamente. A gente pode ter geometria em P, a gente pode ter a gangorra, a gente pode ter até uma geometria linear dentro de um número de coordenação igual a 6. Mas os nossos arranjos geométricos, eles se baseiam nas nossas identificações de número de coordenação 2 igual a 6, de 2 até a 6. Ok? Muito bem, vamos tentar avaliar, então, vamos tentar avaliar agora as nossas múltiplas ligações, ou seja, as nossas ligações sigmas e pi formada instantaneamente, concomitantemente. Bom, como a gente viu lá atrás, nas ligações de covalência, a densidade eletrônica está concentrada nos 2 núcleos, né? Então, toda vez que a gente tiver uma superposição frontal e efetiva, a gente vai chamar essa ligação de origem frontal, superposição orbitalar frontal, de uma ligação sigma. Essa linha passa, então, no meio da região de sobreposição, forma uma ligação covalente, a gente chama ela de sigma, ok? E ela é denominada diferente das outras ligações porque ela tem natureza diferente. Então, toda vez que eu estiver falando de ligação sigma, eu estou falando de superposição frontal orbitalar, ok? Ou seja, um orbital penetra no outro frontalmente, formando, então, uma superposição efetiva. Combinado? Porém, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho agora uma nova natureza de ligação. Essas ligações múltiplas, elas resultam de superposição ou sobreposição de 2 orbitais P que estão orientados perpendicularmente ao eixo internuclear. E essa superposição não frontal, lateral, a gente designa por uma ligação pi. Então, toda vez que eu formo uma ligação, ou seja, para formar uma ligação pi, obrigatoriamente eu tenho que ter formado uma ligação sigma. Como assim? Eu tenho um carbono que superpôs ali efetivamente com outro carbono para formar uma ligação sigma. Então, a ligação sigma foi formada.
Uma vez que ela foi formada, eu gerei aqui uma posição perpendicular dos orbitais P desses dois carbonos, formando então uma superposição lateral. Essa superposição lateral me gera uma ligação π. Então, a ligação π, gente, ela só existe porque uma ligação sigma foi formada, ok? E essa superposição, até mesmo pelo desenho, a gente consegue ver que ela não é tão efetiva como uma ligação do tipo sigma. Por isso que justifica ela ser mais fraca do que uma ligação sigma, porque a origem da ligação ela é menos efetiva do que a ligação sigma. Então, aqui, olha, eu tenho uma imagem de uma superposição frontal de um orbital P com o orbital P, então essa superposição efetiva aqui formando a minha ligação sigma, combinando como de acordo com a geometria, né, hibridizando de acordo com a geometria, e aí, então, eu gero essa ligação que forma a partir dessa superposição não frontal. Essa superposição a gente agora pode representar dessa maneira, é uma região de probabilidade de encontrar elétron, né? Lembrando que lá no orbital P são halteres, esses halteres se superpõem para formar, então, essa região de superposição lateral, não frontal, para a ligação π. Vamos ver, então, uma ligação π sendo formada hibridizada e depois a gente vê uma ligação tripla sendo formada, ok? Eu coloquei uma aqui só de exemplo. Aqui eu vou ter, então, se eu tenho um orbital P superpondo com o outro para formar uma ligação sigma, sobra, então, dois orbitais P, considerando aqui de 90 graus, tá, gente? Porque pensa, eu tenho três orbitais P em três eixos, né? PX, PY e PZ. Partindo do pressuposto que o PY hibridizou para formar ali uma ligação carbono-carbono, sobra, então, ali um orbital PX e PZ, ok? Perpendiculares entre si, para formar as nossas ligações do tipo π. Só para a gente resumir, então, uma ligação simples é uma ligação sigma, ela é representada, então, por uma ligação sigma. Uma ligação dupla é uma ligação sigma e uma ligação π. E uma ligação tripla é uma ligação sigma mais duas ligações do tipo π, que nós vamos ver a formação dela já já. Só um comentário, uma coisa importante. Uma ligação sigma, ela é mais forte que uma ligação π. Porém, essa ligação aqui, ela é mais forte do que essa ligação. Em termos de força, essa ligação é mais forte. Porque aqui eu tenho duas ligações a serem rompidas, ou seja, eu tenho uma ligação sigma mais uma ligação π. É mais fácil romper uma ligação sigma do que romper uma ligação sigma mais uma ligação π, que é também mais fraca que uma ligação do tipo sigma, uma ligação π e outra ligação π. Aqui eu tenho três ligações químicas sendo formadas. Ou seja, eu tenho uma ligação de natureza forte e duas ligações de natureza fraca. Porém, são três ligações. Então, quando eu comparar força de ligação, uma ligação sigma é mais fraca que uma ligação dupla, que é mais fraca que uma ligação tripla. A gente já conversou sobre isso lá na primeira aula de ligação covalente, lembra? E aí, portanto, também essa ligação é mais curta do que essa ligação, que é mais curta do que essa ligação. Mas, isoladamente, uma ligação sigma é mais forte do que uma ligação do tipo π, ok? Vamos ver, então, o primeiro exemplo que a gente tem de uma ligação múltipla sendo formada. Vamos começar com a molécula de etileno, em que é o do tipo sp2. Aqui está o modelo de pau e bola para o meu etileno, ou seja, C dupla C H, ok? Eu vou considerar só um átomo central, porque aqui é uma molécula idêntica, se a gente divide ela ali ao meio, as ligações são a mesma, né? Então, esse carbono é idêntico a este carbono, então eu vou considerar só um carbono, tá? E aí, quando você pensar na molécula, multiplica isso por 2. Vamos ver, então, como que forma a ligação π, então, neste caso. Eu tenho, então, lá o carbono, que a gente já fez a configuração eletrônica dele. A configuração eletrônica dele, eu tenho 2 elétrons ali desemparelhados no meu orbital P. Aqui, eu preciso formar
três ligações químicas, né, as ligações entre três átomos, ou seja, uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio, uma ligação com carbono. Assim não é possível. Eu preciso excitá-lo. Então, vamos excitar, então, o meu elétron que está ali no meu 2s, lá para o meu orbital P. Eu elevando, né, este meu elétron lá para o meu orbital P, eu vou ficar com 3 elétrons não ligantes para formar minha ligação e mais esse outro elétron aqui no orbital P. Lembrem que a ligação de teoria de ligação de valência, ela só está relacionada com a minha formação da ligação. Ou seja, neste caso, o carbono vai fazer só 3 ligações, com 3 átomos distintos. Esse elétron aqui que está no meu P, ele vai ficar desemparelhado, porque ele não está envolvido na ligação da formação da ligação CH e nem CC. Então, muito bem. Então, eu vou hibridizar apenas esses 3 orbitais, porque eu tenho 3 ligações apenas ali a serem formadas, 3 ligações sigmas. Quando eu tenho 3 ligações a serem formadas, a gente viu que é do tipo sp2. Então, eu hibridizo eles lá da forma do tipo sp2, e ali vai ser formada a ligação com um hidrogênio, com outro hidrogênio e com outro carbono. Mas sobra ali este elétron não compartilhado no meu orbital P atômico. Então, vamos mostrar isso através de uma imagem. Eu hibridizei, então, esses 3 elétrons para formar a ligação carbono, hidrogênio, hidrogênio e carbono. E aí me sobra, então, lá no meu orbital P, um elétron. Da mesma maneira que do outro carbono vai sobrar, então, um elétron ali no meu orbital P, no meu orbital P atômico. Uma vez que esses orbitais estão próximos, gente, aqui também essas imagens são didáticas, né? Eles estão afastados, mas ali é tudo muito próximo um do outro. Haverá, então, a superposição desses 2 orbitais. Estes 2 orbitais, esse orbital P que tem um elétron preenchido e esse orbital que tem outro elétron preenchido, vai se combinar, então, para formar um tipo de ligação que a gente chama de ligação π. Essa ligação π, então, é formada através de orbitais atômicos que estavam ali ocupados e próximos entre si, formando, então, uma ligação do tipo π. Observem que essa formação de ligação do tipo π, ela não estava envolvida lá na hibridização das ligações sigmas, ok? Então, toda vez que eu tiver uma ligação do tipo dupla ou tripla, primeiro você hibridiza as ligações sigmas para formar lá a de interesse, nesse caso é sp2, depois a gente avalia aqueles elétrons que estão nos orbitais P, se é possível ou não formar uma ligação do tipo π. Por um exemplo, se eu tivesse, ao invés de um átomo de carbono, eu tivesse um átomo de hidrogênio, então, por exemplo, eu tivesse lá carbono, hidrogênio, 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 esse elétron que está aqui no meu orbital P desestabiliza muito o meu sistema. Ele desestabiliza muito o meu sistema porque ele é um elétron que está desemparelhado. Então, obrigatoriamente, esse carbono encontraria ali no meu meio químico alguém para fazer outra ligação com ele. Aqui só foi possível essa ligação π porque eu tinha um orbital P ali no carbono vizinho e essa superposição foi possível e aí eu formo uma ligação dupla que estabiliza o meu sistema ali formando as 4 ligações que o carbono precisa. Vamos ver então agora como que eu formo numa ligação tripla. A ligação tripla, então, é a formação de uma ligação sigma e 2 ligações do tipo π. Vamos pegar o acetileno, que é a molécula de etino, para ver isso como exemplo. O acetileno é carbono ligado com uma ligação tripla com carbono, uma ligação com hidrogênio, uma ligação com hidrogênio. Esse é o meu etino, que é chamado de gás acetileno. Aqui a gente vê que um átomo de carbono, vamos isolar então só um átomo de carbono, ok? Vai fazer 2 ligações, né? Ou seja, uma com carbono e uma com hidrogênio. Toda vez que eu tenho apenas 2 ligações químicas, a minha hibridização é do tipo sp. Número de coordenação igual a 2, hibridização sp. Quando eu tenho lá, vou até voltar aqui, eu vou fazer o carbono hibridizado, tá?
1s2, 2s2, 2p2. Esse é o meu carbono. O meu carbono excitado, ele forma 1s2, 2s1, 2p3. 2p3. Neste caso, eu vou hibridizar apenas 2 orbitais, porque eu só quero formar 2 ligações. Então, eu vou hibridizar um orbital sp. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar com o carbono com S2, 2 orbitais hibridizados sp, que vai fazer uma ligação sigma ali com o carbono e uma com o hidrogênio, e ainda vai sobrar ali 2 elétrons não compartilhados nos orbitais atômicos p. Esses elétrons que vão formar a nossa ligação tripla. Então, vamos lá. A gente viu lá atrás que a hibridização sp é desse jeito, formando uma ligação linear. Então, tá aqui, o carbono formou este orbital S, ligou lá com o hidrogênio, ligou lá com o carbono, formou minha ligação sigma. Muito bem. A ligação dupla vai ser formada quando este orbital P se superpor a este orbital P, que também tem um elétron desemparelhado, e agora este outro orbital P superpõe com este orbital P, formando outra ligação dupla. Então, observe que tridimensionalmente eu vou ter essa região aqui sendo formada e essa região aqui frontal sendo formada. Essa região aqui vai ser uma ligação π e essa região outra ligação π, formando então uma ligação tripla carbono-carbono. Muito bem, então vamos voltar. As ligações sigmas são formadas nos orbitais frontalmente combinados, que então é sp até sp3d2, e as ligações múltiplas, elas são formadas com os elétrons não hibridizados. Estes elétrons que estão em orbitais não hibridizados podem se superpor de forma frontal, e aí então é gerado a minha ligação do tipo π. Muito bem. Só que em muitas moléculas, a gente tem um excesso desses orbitais do tipo P não preenchido, né? P não compartilhado. Esses elétrons, eles não estão totalmente associados ao átomo que forma a ligação. É o caso, segundo a teoria de ligação de valência, eu sei que eu falei com vocês na aula passada, que segundo algumas teorias, essa deslocalização não existe, mas segundo a TLV, sim, ela existe. Segundo, a TLV, o que a gente tem é essa formação de deslocalização eletrônica, que a gente vai ver aqui, por exemplo, no átomo na molécula de benzeno. No benzeno, né, ele tem um sistema que a gente chama de deslocalizado. A gente viu na aula passada que isso ocorre graças à nossa ressonância, que existe ali nas ligações conjugadas C simples, C dupla. E esses elétrons deslocalizados, eu tenho 6 elétrons que estão ali naqueles orbitais π que são formados acima do meu carbono. Aqui a gente vê que eu tenho um carbono formando uma ligação sigma com cada carbono, e aí sobra lá em cima, que tem nessa imagem, dá para ver, a ligação sigma formou aqui entre os carbonos, sobra então ali em cima uma ligação π. A ideia de deslocalização vem da combinação desses orbitais, porque esse orbital combina com esse, que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse, formando então ali em cima uma região de grande deslocalização eletrônica. A densidade eletrônica fica toda ao redor dessa combinação eletrônica. E isso ocorre graças à ressonância. Lá atrás, no acetileno, não tinha ressonância, né? Eu tinha um orbital P, que superpôs com o orbital P, um outro orbital P aqui perpendicular, que superpôs com o orbital P, formando a minha ligação dupla. Aqui eu tenho um conjunto de orbitais P que se superpõem, formando então uma deslocalização do tipo π, ok? Então, a teoria de ligação de valência também consegue justificar a ressonância das moléculas. Vamos fazer, então, algumas considerações sobre a TLV. Eu preferi deixar na forma de escrita para ficar guardada aí, tá? Vamos lá. Cada par de átomos ligado divide um ou mais pares de elétrons, né? Quando divide um é uma ligação simples, quando divide mais, ligações múltiplas. Em cada ligação sigma,
pelo menos um par de elétrons está localizado entre os átomos, ou seja, na posição internuclear. O conjunto apropriado de orbitais híbridos usados para formar as ligações sigmas entre os átomos e seus vizinhos é determinado pela geometria molecular. Então, observe que a TLV, ela justifica a geometria, ela não prevê, certo? Segundo, como os elétrons presentes na ligação sigma estão na região entre os dois átomos ligados, eles não contribuem para a ligação entre qualquer outros dois átomos. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, a ligação carbono-carbono aqui, a ligação carbono-hidrogênio, esse par de elétrons não tem nenhuma contribuição com este par de elétrons, são pares isolados, estão em orbitais distintos. Quando os átomos compartilham um ou mais pares de elétrons, um par é usado para formar a ligação sigma e os demais para formar as ligações pi. Uma coisa importante que eu não ressaltei, mas eu vou ressaltar aqui, a ligação sigma, ela é internuclear. A ligação do tipo pi, ela não é internuclear, né? Ela está acima ali da região internuclear. Os centros de densidade de carga nas ligações pi ficam acima e abaixo da região internuclear, ou seja, existe essa superposição orbitalar e a ligação pi é formada aqui em cima numa região de alta densidade eletrônica. As moléculas podem ter um sistema pi que se estendem por mais de dois átomos ligados, que é a ideia da nossa ressonância, né? E os elétrons em sistemas pis estendidos são chamados de deslocalizados, como a gente viu ali na nossa molécula de benzeno. Então, até aqui, a gente já conseguiu ver a teoria de ligação de valência. Na aula passada, a gente viu a estrutura de Lewis e o modelo de geometria para essas estruturas de Lewis, e vimos hibridização. Na aula que vem, a gente vê a teoria do orbital molecular, que aí já é uma teoria que não tem mais orbitais atômicos. Opa, já acabou, ele não deixou nem falar. Que não tem mais sobre orbitais atômicos e nem orbitais hibridizados. São novos orbitais formados, que são chamados de orbitais moleculares. Então, é isso, pessoal. Eu ainda, mais uma vez, eu não vou passar exercício para vocês. Eu queria só falar que a Maria Luísa, ela já fez a estrutura de Lewis que ficou faltando na aula passada. Ela já mandou para vocês? Alguém sabe me dizer se ela já colocou lá no grupo a resposta daquelas estruturas de Lewis? Mandou, né? Eu quero que vocês fiquem atentos à configuração eletrônica, à distribuição eletrônica, né, ao redor do NO, porque é um ponto importante, porque a gente vai ver lá na teoria do orbital molecular que a gente só consegue justificar essa estrutura lá na teoria do orbital molecular. Eu queria que vocês ficassem atentos a isso. Quero que vocês confiram também essas estruturas com as estruturas que vocês fizeram do sulfato, nitrato, fosfato, que ela já mandou tudo lá. E aí, na aula que vem, a gente vê sobre essa teoria do orbital molecular, tá? O exercício de ligação de valência, eu vou deixar para dar tudo no final, depois da próxima aula, porque aí fica numa lista só. Combinado? Quantas horas? Nem sei. 12:05, 15 minutinhos antes aí, eu acabei. Achei que ia ser mais curta, mas tá bom. Gente, alguma dúvida? Vocês já tinham ouvido falar de hibridização? Vocês já tinham ouvido falar de sp3d2? Como que foi a aula? Assim, vocês acham que é tranquilo fazer essa hibridização? Ou